Eu gostaria de compartilhar um pedacinho da palavra de Deus contigo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia, né, naturalmente no celular, no Salmo 121. Salmo 121, como nós falamos domingo, Salmo 37 é um salmo extremamente conhecido de todos. Mas é mais um daqueles salmos que a pessoa abre e deixa em cima de um móvel, né, de uma superfície, e fica lá empoeirando. Se nós pudéssemos pegar, ou se essas pessoas que deixam as Bíblias abertas, né, em algum lugar, se elas pudessem pegar e assimilar e alimentar-se daquela palavra, olha, nós teríamos uma vida totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Mas tudo tem seu tempo, Deus sabe todas as coisas, e eu gostaria que você, em nome de Jesus, entendesse o capítulo 121 do livro de Salmos. Salmos é de Davi, pelo menos a maior parte dele, né? E esses salmos, são cânticos, né? Salmo significa cânticos, terrilim, louvores, né? E esses salmos é muito importante, não é só bonito, não é só belo, não é só poético. É um texto que pode fortalecer nossa alma, fortalecer nossa vida e nos livrar de muitas questões que permeiam a nossa vida, de perigo, né? De tudo que nós estamos vivendo e ouvindo sobre muitos acontecimentos nesses últimos tempos. É claro que muitos hoje estão perdidos. Eu já tenho falado isso, nós temos repetido isso nas lives, que as pessoas estão sem saber o que fazer. Elas estão andando de um lado para outro, procurando respostas, procurando no que se apegar. Pessoas estão cada vez mais perdidas, porque, poxa, elas podem ter prosperidade de dias, podem ter dinheiro, podem ter recursos pessoais por perto, pode ter várias coisas. Mas elas não têm Deus, então elas continuam perdidas, continuam sem norte, continuam sem destino, continuam sem direção, né? E como nós já temos falado, muitos estão aí com problemas. E esses problemas não são exclusivamente externos que permeiam a pessoa. Às vezes tem problemas aqui, ó, dentro do coração, e elas não sabem como resolver. Aí vai em psicólogo, não consegue respostas, porque o psicólogo vai falar, não, é importante você atravessar por esse tempo, é importante você vivenciar isso, é importante aquilo, mas não fala o que é importante. Ou seja, o que é importante? Deus nas nossas vidas. Olha, quando Deus atravessa no seu caminho, Ele muda a sua história. Estou falando isso porque, poxa, eu tenho 41 anos. Há 25 anos, pelo menos, eu ando com esse Deus. E Deus tem me abençoado em todo momento, todos esses anos. Claro, eu tenho dificuldades, eu passo por preocupações, eu passo por aflições, eu já tive perdas de pessoas na família, eu já tive ganhos, eu já tive uma série de coisas. Mas nunca deixei o Senhor e Ele nunca me deixou. Ele nunca me deixou. A gente até canta essa música, né? Ele nunca me deixou. Mas o que você e eu precisamos, de fato, é conhecer esse Deus e permanecer com Ele. Porque Ele não vai te deixar, a menos que você desista dele. Na palavra, no Salmo 121, temos alguns pontos importantes aqui que podem nos convencer, não só nos convencer, mas nos converter de que existe um socorro real e poderoso para mudar as nossas expectativas, para mudar as nossas esperanças, para mudar o nosso coração. E aí vai lá o texto, Salmo 121, na minha versão, diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita.
De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Olha que coisa interessante. A pergunta aqui, essa pergunta precisa de respostas, né? Primeira pergunta aqui do salmista, né? Ele faz porque é o seguinte, é um cântico de peregrinação, diz aqui o título. Por quê? Porque o povo de Israel, quando eles iam buscar a Deus, eles iam ofertar ao Senhor sacrifícios a Deus, eles tinham que subir a Jerusalém. De onde estivesse, eles teriam que subir em Jerusalém para oferecer sacrifícios. E era caminhada enorme, além de ter que subir um monte. Por quê? Porque Jerusalém era no alto da colina. Por isso, do alto, né, quantas vezes o Senhor Jesus disse, né, que olhava para Jerusalém e dizia: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis ajuntar você como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. E aí, várias partes da Bíblia fala do alto, né, daquele alto, olhava o vale, ou lá de baixo subia para Jerusalém. É só uma referência para você entender por que ele diz: levanta os meus olhos para as montanhas, para os montes, e pergunto. Enquanto eles estavam em peregrinação até Jerusalém, o povo de Israel, eles iam em jangadas, eles iam em procissão. E aí eles perguntavam, os cânticos deles, né? Levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí essa era a pergunta. Mas a gente vê, logo do versos 2 em diante, a gente vê as respostas. E são respostas para nós hoje. São respostas que a gente tem, vê a solução do Senhor. Primeira pergunta, né? De onde me vem o socorro? A resposta: vem de Deus. Tá, mas vem de Deus, tudo bem. Todo mundo sabe. Eu sei, você sabe. Várias pessoas sabem. Mas aprofundando mais, né, todos nós sabemos de Deus. Porém, como que ele pode ser o nosso socorro? E aí nós podemos ver aqui no verso 2, o meu socorro vem do Senhor, ok? Que fez os céus e a terra. Quando fala dos céus e a terra, está dizendo de um Deus que criou todas as coisas. De um Deus que é poderoso. Ele aqui é onipotente. Um Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e todos que nela habitam. A Bíblia diz que o Senhor, ele alcança para a esquerda, para a direita, para o alto, para baixo, largura, extensão. Nada, a Bíblia diz também que nada foge dos olhos do Senhor, do alcance do Senhor. Tudo está patente, tudo está latente aos olhos de Deus, né? Ele tem poder para estar nas alturas, no alto e sublime trono, como ele também pode estar junto de uma pessoa que está ali triste, que está ali sem esperança, uma pessoa que está em desalento, uma pessoa que está extremamente prostrada e prejudicada pelos suas próprias escolhas e o seu coração chateado, né? Então aqui a gente vê que Deus é onipotente no verso 2. No verso 3 e 4, Deus pode ser o nosso socorro porque ele é onipotente, né? Verso 2, Deus pode ser o nosso socorro porque ele é onipresente. Se você olhar aqui no verso 3 e 4, vai dizer assim, ó: ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ele está presente, atento a todas as questões da sua vida. Não importa qual seja, ele está atento. Ele está por perto, porque a Bíblia diz aqui, o seu protetor, né, não permitirá que você tropece. Significa que se você busca Deus, se você anda em retidão com o Senhor, se você anda em obediência a Ele, Ele vai sempre te cercar
de proteção. Ele sempre vai te manter protegido e sentindo-se protegido. Porque não tem, com Deus, não é aquela questão assim de que ele faz uma cerca e deixa você ali cercado. Isso não é proteção, isso é prisão. O diabo é astuto e o diabo sabe fazer isso muito bem, que é botar uma cerca e te limitar. Agora Deus, se ele coloca alguns limites para a sua vida, para o seu coração, é porque ele sabe que aquele caminho não é bom. Porque ele sabe que se você enveredar por aquela parte, vai dar ruim. Vai ser ruim para a sua vida. Não é? E aí, quando o texto fala, ele não permitirá que você tropece, é porque ele vai te protegendo dos caminhos tortuosos. Ele vai te protegendo de lugares que você está indo. Tu tá lá com a cabeça virada, tu vai indo. Mas ele quer te proteger, ele vai te protegendo de tropeçar. O seu protetor se manterá alerta. Quando diz o seu protetor, significa alguém íntimo, né? Significa alguém próximo. Significa alguém que você tomou para ser o seu guardião, para ser o seu protetor. Então, se ele é o seu protetor, ele vai te guardar de todo o mal. Ele vai te manter alerta. É como se você tivesse com muito sono e tivesse que dirigir 1000 quilômetros. Eu já passei por isso várias vezes. Né? Tá lá morrendo de sono. Aí eu balanço a cabeça assim, respiro fundo e peço ao Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso caminhar, eu preciso correr, eu preciso ir. Não posso parar. E o Senhor te mantém atento, alerta. Né? Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Significa que ele está velando sobre a sua vida. Não permitindo, vendo e detectando antes de ti mesmo lugares perigosos. Os perigos que eu e você somos tentados a caminhar, tentados a estar perto, lugares que nós não poderíamos estar, ele sempre está atento antes. Aí sabe como que Deus faz com que nós somos protegidos? É quando ele diz lá, ó, ali você não pode. Ali você não pode. Ele faz isso, sabe, gente, desde o Éden. Quando ele falou assim, ó, daquela árvore vocês não podem comer. Isso não é uma prisão, isso é uma proteção. O não de Deus é uma proteção para mim e para você. Ele sabe, ele criou o mundo, mas o diabo está no mundo. Foi expulso do céu e dominou a terra. Então o Senhor Deus, ele sabe muito bem quem age nesse mundo. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E aí se a gente não sabe disso, nós vamos ficar à mercê do diabo. Se você não sabe disso, você não vai ficar alerta. Né? Tá, Deus pode ser o nosso socorro porque ele é onipotente, ele criou os céus e a terra, ele tem poder sobre todas as coisas e pessoas, porque ele é onisciente, onipresente, ele está e pode estar na China, pode estar no Japão, pode estar aqui conosco agora, pode estar nos Estados Unidos, pode estar em qualquer lugar onde ele é invocado e existe filhos para serem cuidados. Ele é onipresente. E dessa resposta, dessas duas respostas, nós podemos ter uma outra pergunta, né? Como ele pode ser nosso socorro? Primeiro de onde vem o socorro? Vem de Deus, né? E a segunda pergunta, como ele pode ser nosso socorro? Se você olhar nos versos 5 e 6, nós vemos a ação de Deus. O Senhor, verso 5, é o seu protetor. Como? Como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Aqui o texto, quando fala a sombra que protege, ele não é simplesmente uma sombra estática parada, só te seguindo ou só te acompanhando. Ele é uma sombra que lhe protege do sol, lhe protege de ser assolado pelo tempo. É um Deus que te protege das ações
do inimigo, ou seja, te mantendo na sombra, te mantendo em águas tranquilas, te mantendo num ambiente de paz, te mantendo num ambiente de amor, num ambiente de graça, num ambiente onde você está sendo e se sente protegido. Não é? Como sombra que o protege, não é uma sombra inanimada, é uma sombra ativa, uma sombra para guardar, né? E que ele está à sua direita. Quando fala direita, fala de força. Significa que esse Deus, ele não só te guarda, não só te cobre com as asas como sendo o Altíssimo, de protetor, mas também te enche de força para resistir ao tempo, resistir às tempestades da vida, resistir às tentações dessa vida, resistir a tudo que vem contra você ou contra a vida que você escolheu. Presta atenção, quando a Bíblia fala o protetor, aquele que te protege, está à sua direita, é porque ele está não só te acompanhando, não só te guiando, mas ele está te fortalecendo em todo o processo, todo esse caminho, todo o processo de reparação, todo o processo de restauração, todo o processo de mudança de hábitos, mudança de vida, escolha, né? Escolhas que você fez ao longo do caminho em relação a Deus, ele vai te sustentar nessa escolha. Não é um Deus que abandona, como muitos acreditam que Deus botou no mundo e deixou. Não, não é assim não. Deus é Deus de amor. Deus é Deus que acolhe. Deus é Pai. É Pai de todos aqueles que confiam nele, que creem nele e que esperam nele. Certo? Essa pergunta, como ele pode ser nosso socorro, já está dito, né? Como uma sombra que protege. Protege diante do quê? Você vê no verso 7, né? Quando você vê, quando Deus protege, quando Deus pode ser o nosso socorro. Tem um tempo? Será que Deus nos protege só quando a gente obedece Ele? Será que Deus nos protege só quando a gente está fazendo o certo? Não. Deus, ele é poderoso, está acima. A Bíblia diz que ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, o Senhor, como Deus pode ser o nosso socorro? Essa é a terceira pergunta. A primeira é, de onde me vem o socorro? A segunda, como esse Deus pode ser o meu socorro? E a terceira, quando Deus pode ser o nosso socorro? Em todas as circunstâncias. Em todas, não tem uma ou outra, é em todas. Verso 7. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Ele protege de todo o mal. Ele protege das péssimas amizades, das más companhias. Ele te protege de sentimentos que vêm trazer raiva, rancor, ódio, que vêm trazer inferioridade. Ele te protege em circunstâncias que você ali poderia mentir para se safar, para escapar, mas você não mentiu. E aí ele está nesse momento aí, te guardando, te protegendo, te dando todo o suporte naquele tempo. Ele também, para você tomar decisões na sua vida, decisões importantes, ele está nessa circunstância. Na circunstância de perda, você perdeu tudo nessa vida. Ele também está na circunstância de ganhos, onde você ganhou bastante coisa boa, onde você está até parecendo como diz o ditado gaúcho, um pinto no lixo, né? Ou quando você está todo animado, festivo, porque teve um prêmio no trabalho, né? Você foi consagrado o melhor funcionário, ou você conseguiu um emprego bom. Nesse momento, nessa circunstância, Deus está contigo. Naquele momento que, infelizmente, você perde alguém por um Covid,
perde alguém por um câncer, perde alguém por conta de outra doença, perde alguém por um acidente violento, por um acidente natural, perde alguém, uma criança, como nós vimos aí nessa tragédia, né? Que 3 crianças morreram aí por uma situação totalmente ruim, desfavorável, maligna. E nesse momento, nessa circunstância, Deus está protegendo, Deus está agindo, Deus está sendo o socorro, né? E quando Deus pode ser o meu socorro? No verso 8 também diz, em todo o tempo. Então, quando diz em qual momento? Todos os momentos, né? Todas as circunstâncias. Em todo o tempo. Você pode ver no verso 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Ou seja, Ele nunca vai te deixar. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, na hora da aflição. A Bíblia diz que o Senhor estará conosco não somente agora, mas em toda nossa existência. Ou seja, até o final dos tempos. Interessante que muitos têm dúvida sobre esse Deus. Muitos têm dúvida que Deus existe. Ele existe, gente. Ele existe, sabe por quê? Como é que cai a chuva? Como é que... Você sabia que, de repente, como que está o campo? O campo está precisando de chuva, de água. O Senhor faz regar a água no solo para que nós tenhamos alimento, para que nós tenhamos sustento. E os agricultores, para que eles tenham sustento. Não é? Eu e você trabalhamos, o Senhor nos dá o nosso sustento, o Senhor nos dá o que precisamos. Deus já está agindo. O que é, por exemplo, essa situação que muitos estão vivendo no mundo inteiro, gente. Gente perdendo emprego bom, gente perdendo empresa que estava indo bem, mas de repente fechou. Mas Deus tem sustentado todos aqueles que confiam nele. Você pode ver que tem gente que tem aí, ó, não tem mais nada, mas não perderam a fé, não perderam a alegria, não perderam a esperança. Eu e você podemos confiar nesse Deus que, aonde nós levantamos os olhos para os montes, para o céu, para onde quer que seja, no alto, e nós vamos ter a resposta diária. Diária nós vamos ter a resposta. Você pode perceber uma coisa, quando você pede algo que é importante para você, pode saber que é importante para Deus. Sendo importante para Deus, Ele vai realizar no tempo devido, no tempo certo. Ele não faz nada nem antes nem depois. No tempo certo Ele faz. Jesus veio na plenitude dos tempos. E o que é isso? Tempo certo. Nem antes, nem depois. E na sua vida? O que você acha? Será que Deus está atrasado? Será que Deus está adiantado? Sabe que quando a gente pensa que Deus está adiantado, é porque nós não estávamos esperando uma resposta favorável. Olha a nossa falta de fé. Quando nós achamos que Deus está atrasado, é porque Ele já está respondendo já faz tempo e nós não estamos enxergando. Nós não estamos capacitados para identificar que é Deus que está fazendo. E aí a gente sempre arruma uma coisa, né? Uma desculpa. Ou Ele está atrasado ou Ele está adiantado. Ele olha lá do alto. E Ele está numa posição extremamente excelente. Melhor do que qualquer uma pessoa. Numa posição onde Ele vê tudo. Numa posição onde Ele alcança tudo. Numa posição onde Ele pode pensar um aqui, abençoar outro ali, fazer algo aqui. Por que não confiar nesse Deus? Por que não colocar o coração totalmente dedicado a Ele? Por que não abrir o coração? Por que não abrir a vida? Por que não entregar o seu coração de verdade a Ele? Por que não falar para Deus o que está aqui dentro? Por que não? Qual é o impedimento? O que te prende?
para não confiar nesse Deus, onde você pode elevar os seus olhos e encontrar a resposta.